Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Neuropod. E hoje estamos aqui novamente com a Amanda Quintanilha, terapeuta ocupacional, para falar sobre férias. Momento de descanso, diversão e construção. Ninguém melhor como uma terapeuta ocupacional, né? Eu sempre fiquei pensando assim, o que faz uma terapia ocupacional? E aí eu falei, gente, pra gente trazer novidades para as crianças, momento de lazer, descontração durante as férias, eu acho que uma terapeuta ocupacional vai cair muito bem aqui nesse momento. Fala um pouquinho, Amanda, do que é a terapia ocupacional, em que a gente pode desenvolver aí nas férias com as crianças. Boa tarde. Então, a terapia ocupacional é um curso de graduação, né, de nível superior, de 4 a 5 anos, dependendo da faculdade ou da universidade, né? E que o nosso maior foco, né, o nosso maior objetivo dentro da graduação é trabalhar com a atividade humana. Então, pensando em criança, férias, qual que é a atividade da criança? Brincar. Não tem outra atividade ocupacional, né? Então, ainda mais nas férias, que eles não têm obrigação de tarefa de casa, atividade, pensar em prova. Então, é brincar. Então, para a criança se desenvolver, nada melhor do que brincar e brincar muito, né? E pensando nisso, o porquê de toda criança brincar. Por que hoje eu e você e Ana estamos aqui, né? Porque provavelmente na nossa infância a gente brincou muito para chegar no ponto de ser hoje uma terapeuta ocupacional e você uma neuropsicopedagoga. Então, o brincar, eles nos norteiam, né, com alguns pré-requisitos para que a gente se torne um adulto promíssuo, um adulto que consegue resolver problemas. Então, Amanda, e eu fico olhando assim e vendo as crianças entrando de férias e pensando que os pais também estão precisando de férias e esses meninos, e aí colocam os meninos na tela e a tela vira babá, mas isso não trabalha em nada a criatividade, não ajuda em nada essas brincadeiras com eletrônicos. O que a gente precisa incentivar nessas crianças? O que a gente pode fazer com que elas aprendam? Porque o objetivo do brincar, ele pode ser uma brincadeira espontânea, né? Uma brincadeira divertida mesmo, de pique-pega, sem ter um objetivo específico para aquilo, apesar de que toda brincadeira ela tem sim uma habilidade sendo desenvolvida, tem uma competência sendo desenvolvida, mas o que é melhor para a gente poder fazer com as crianças? O que a gente pode fazer com que elas se desenvolvam melhor? Qual tipo de brincadeira melhor para elas durante esse período de férias? Então, primeiro a gente precisa entender o que é brincar, o que é brincadeira e o que é brinquedo, né? Porque nós, enquanto adultos, a gente sempre acha que brincar é algo disfuncional. Ah, a criança tá ali brincando. O que ele tá fazendo? Ah, tá só brincando, né? E o brincar, ele não é só brincar, ele é algo que vai fazer com que eu me torne um adulto, né, que vá conseguir realizar as atividades da vida dele. Então, o brincar por si só, né, o nome já vem do latim, que é criar vínculo. Então, se eu não crio vínculo, né, entre pai e filho, terapeuta, paciente, enfim, essa criança ela não vai o quê? Evoluir. Então, brincar, ele não é simplesmente brincar por brincar, ele é muito sério. Então, hoje, a atividade ocupacional de uma criança é brincar. Então, crianças que não brincam são crianças que no futuro vão ser crianças adultos com dificuldade de interação social, dificuldade de resolver problemas simples, né? A gente estava até falando um pouquinho antes, quem nunca foi no supermercado comprar alguma coisa achando que ia caber em determinado lugar, quando chega em casa aquilo não cabe, por quê? Porque eu não brinquei enquanto eu era criança, por exemplo, de quebra-cabeça. Eu não brinquei de bloco, eu não brinquei para saber o que é grande, o que é pequeno, trabalhar pré-requisito de quantidade, que vai influenciar na fase escolar totalmente. Então, pensando agora nas férias, é pensar em criar junto com os filhos, né? É pensar em trabalhar e desenvolver sustentabilidade, porque o criar brincadeiras e brinquedos, né, por meio de algo que é sustentável, por exemplo, uma caixa de leite, qualquer coisa reciclado, faz com que a criança crie possibilidade de desenvolver percepções e o adulto de voltar a trabalhar aquilo que ele parou há muito tempo, porque a gente para de brincar quando a gente vai crescendo. Não entendo por quê. Porque a brincadeira, ela é muito importante, principalmente
principalmente no momento, por exemplo, de descontração. Né? Hoje a gente olha, vamos fazer um encontro entre família. Ninguém sabe fazer brincadeiras. Por quê? Porque tá todo mundo ali só no celular, todo mundo Quando na faz, então internet. passar o tempo porque não suporta ficar perto. Para ser rápido demais, né? E a brincadeira, o brincar, ele é algo que tem que ser muito prazeroso. Porque ele faz com que a gente crie memórias, né? Se hoje eu tenho uma memória afetiva positiva, porque um dia eu brinquei. Nós duas brincamos, né? E muito. Só lembrando disso, Amanda. A Amanda também é minha amiga de infância, gente. E aí acaba que a gente compartilhou muito isso. E pra gente falar um pouquinho desse brincar, eu resgato aqui o que era importante naquela época, porque hoje a gente acaba que entrega as telas para as crianças também como uma necessidade também, porque as crianças não podem mais ir para a rua como antigamente. A gente brincava de bete, brincava de bandeirinha, a gente brincava muito na rua, né? O meu pai deixava. Mas a gente podia ter essa liberdade. A gente sabe que tinha alguns perigos, mas nem não eram nos apresentados. Graças a Deus foi uma infância saudável, longe de qualquer perigo, mas a gente sabe que tinham outras histórias aí meio feias. E hoje a gente não tem mais essa vivência de brincar na rua. E a gente sabe que esse criar vínculo também, durante a brincadeira e essa habilidade socioemocional, ela era muito trabalhada, né? Durante essa brincadeira na rua, de estar com o outro, de saber esperar a minha vez, de saber perder. A frustração era importante também. Voltava chorando, mas no outro dia. E a mãe também não entrava no meio da briga, porque ela sabia que brincadeira de criança, cada um que resolvia o seu problema. Hoje a gente tem tantas diferenças, né? A gente tem as crianças que só ficam na tela porque não pode brincar mais na rua. A gente tem os pais que estão se envolvendo mais na briga da criança, não na brincadeira, mas na briga da criança, mais que a criança, nas dores da criança, não deixa ela resolver os problemas. Então a gente vê que na brincadeira, quantas coisas podem ser trabalhadas ali de criança para criança e que os pais não estão sabendo lidar com essa situação e acaba gerando um transtorno. Então, assim, eu vejo que tirar as crianças da tela é muito difícil também, porque eu vejo que a tela é uma necessidade, porque como eu disse, é uma babá das crianças, mas é uma necessidade. Os pais precisam, hoje mesmo eu vi um podcast e a mãe, e era uma psicanalista, e ela falou assim: por que você teve filho? Então a gente tem que parar e pensar. Eu tive filho, foi uma escolha minha. Então, se eu quis ter filho, o como vem. Então eu tenho significado. Então, como fazer isso? Aí a gente tem que rebolar mesmo, né? Então, a gente, enquanto mãe, a gente tem que fornecer estrutura, ter material para saber ser mãe. Tem que ter momentos, sim, com o filho, de saber dividir, de compartilhar esses momentos e trazer essas memórias afetivas, né, Amanda? Sim. E aí, quando a gente volta lá nas brincadeiras, eu lembro que eu gostava de brincar de pipa. Nossa, E aí, minha mãe ficava assim: mas gente, por que essa menina gosta desses tipos de brincadeira? Por quê? Porque era brincadeira aventureira. Eu gostava de correr, eu já quebrei braço. Então hoje a gente não vê mais menino quebrando o braço. Por quê? Porque não brinca. Sim, né? Inclusive uma ortopedista amiga minha, ela fala sobre isso. Os índices de crianças, braço quebrado, perna quebrada ou qualquer coisa quebrado, quase que zerou, né? Quando se quebra, é por queda do adulto ou por algum acidente, mas não por brincadeira de criança. Subir em cima do pé, não dei conta de descer, cair lá de cima. Isso não tem mais, né? Então a gente precisa resgatar isso mesmo, né? Então essas brincadeiras, mesmo as crianças não tendo essa oportunidade de estar na rua, a gente pode criar esse momento dentro do ambiente de casa, né? Então, por exemplo, uma brincadeira que as crianças gostam muito, né? Independe da idade, é uma brincadeira que a gente chama de casinha. Então pega as cadeiras do meio da casa, coloca lençol e cobertor em cima, coloca uma lanterna lá dentro, né? Desliga as luzes e ali eu vou contar história, sei lá, qualquer história, o pai e a mãe que seja criativo nessa hora, lembra o que o pai contava para vocês, a avó, enfim, e aí vocês vão criar uma memória afetiva com esse filho. Quando a gente fala de brincar, não é que o pai vai parar de trabalhar para brincar. Não é isso. É dar qualidade no tempo em que fica com o filho. Então, se você fica com o seu filho 10, 15, 20 minutos por dia, que esses 10, 15, 20 minutos sejam produtivos, sejam valiosos. Senta no chão junto com a criança e desliga a televisão.
Deixa o celular de lado também, o adulto, né? E para com aquele negócio de vamos fazer aqui uma selfie aqui, filho, vamos tirar uma foto junto. A criança, ela não está interessada nisso nesse momento, ela está interessada no vínculo entre eu e você. Como a palavra brincar já diz, é criação de vínculo, é a mãe e o pai poder olhar no olho do filho e falar assim, nossa filho, o que aconteceu com seu olho hoje no vermelho? Aí ele vai falar, nossa, minha mãe me olhou hoje. Porque tem mãe que não sabe nem a qual que tá o olho do filho mais. Então a gente precisa estar mais presente com as crianças, né? E com os adolescentes também, porque quando a gente fala só de criança, a gente meio que deixa os adolescentes de lado. E os adolescentes adoram. Por mais que eles dizem assim, não mãe, vai pra lá, não quer conversa não, chega. Senta do lado do adolescente na hora que ele estiver assistindo aquela minissérie, chega com a pipoca, chega com chocolate, desliga o celular, só senta do lado, o filho vai falar, por que eu não vou estar aqui do lado? Por que meu pai está aqui do lado? E aí você fala assim, não, eu quero só assistir um pouquinho com você, encosta do ladinho. Então isso é conectar, é fazer troca de energia. Isso faz parte do brincar. O brincar por si só não é ter um brinquedo ali, vamos jogar aqui ali, o Iana, nós duas, você põe uma vez, não é isso. É estar junto. É estar junto. Às vezes é parar e ficar só do lado contemplando. Isso também faz parte do brincar. E do aprender também, né? Do aprender a perder, de ensinar, a esperar, de ensinar que tem o seu momento, que tem que a frustração faz parte. Então são habilidades que a gente vê, principalmente na escola também, eu acho que você lá na clínica também, tá se perdendo. Porque como eu falei, a criança chega, quando a gente chegava em casa chorando, ai, eu perdi, pega a bola e sai correndo com a bola. E todo mundo acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. A gente se frustrava e pronto, no outro dia tava ali. Hoje não, hoje as pessoas levam com muita seriedade, as mães entram na brincadeira, pra brigar, pra tomar partido daquela situação, sendo que as crianças poderiam resolver. E como eu falei, a aprendizagem da brincadeira está sendo perdida, porque a gente sabe que a criança que brinca, ela sabe se ela tem seu espaço, como você mesmo falou, ela sabe se montar no quebra-cabeça, saber se aquilo vai caber no carro no futuro. Então, a brincadeira, por mais inocente, ela tem uma construção de aprendizagem, ela tem um fundamento. Então, é sobre essa construção que a gente precisa falar com os pais, sobre o fundamento do brincar. Então, assim, que seja um tempo que os pais tenham de qualidade com os filhos, né? Então, não é um tempo em quantidade. Nossa, eu tenho que ficar a tarde inteira brincando com o menino. Não, a gente também não aguenta, né? A idade, a coluna. E aí a gente coloca a criança para brincar junto conosco. Sim, nós, enquanto mães, né? Enquanto você trabalha fora, ok, mas quando você chega em casa, você também tem as obrigações. Eu tenho as obrigações enquanto mãe. Então a gente tem uma vasilha para lavar, uma casa para arrumar, põe a criança para participar junto. A criança adora se sentir útil. Filho, ó, hoje nós vamos ver quem que vai arrumar a cama primeiro, hein? Eu arrumo a minha e você arruma a sua. Como assim, mãe? Vamos ver quem ganha. E aí a criança é competitiva, por natureza. A criança quer ganhar. Então, nessa hora, eu já estou trabalhando o quê? O incentivo, a estimulação da criança para tentar fazer alguma coisa para ela ganhar. Só que eu não prometo nada. Vamos ver quem termina primeiro, vamos ver quem é mais rápido. Então, tudo isso, né, são incentivos que a gente faz para a criança que vai fazer um fundamento quando a gente estiver maior. Eu não vou precisar mais acordar cedo e falar, menino, você já arrumou a cama? Até agora não arrumou cama? Não, ele já arrumou. Mãe, ó, minha cama tá arrumadinha, você viu hoje? Nossa, que esse foi mais rápido que eu, hein? Então, a partir dessas brincadeiras, mesmo que seja com atividades de casa, a criança também ama participar. Ensinar a fazer um bolo, participar numa cozinha, cortar verdura. Crianças que têm dificuldade de comer, por exemplo, põe para brincar na cozinha. Filho, vamos separar lá na geladeira. O que é que tem na geladeira? Plantar, né? Fazer uma hortinha, até como a escola tem. Então, a minha menina, por exemplo, mais nova, não comia alface. Ela passou a comer depois que ela plantou lá no colégio, né? No metropolitano. E levou para casa, que ela viu o alface crescendo. Aí eu falei, gente, que coisa interessante. E aí ela falou, mãe, eu tenho que comer, porque a tia falou que é nutritivo, é bom, né? O tanto que o professor tem um papel fundamental. Porque eu falei a vida inteira, ela não me escutou. Ela foi escutar quem? A professora. Por quê? Porque a professora é a dona da ciência. Ela é que sabe de conteúdo. Não que eu não saiba, mas para a criança... A verdade absoluta. A verdade absoluta do professor que fala aquilo que está no livro é real. Agora, se eu falar, ó, se não comer
comer, não vai ganhar tal coisa, aí sim a professora não entra, aí eu vou ganhar dela, entende? Então a gente tem que entender quais são os nossos papéis, e tudo isso a gente pode fazer por meio da brincadeira, do brincar. Sim. Amanda, e assim, a gente falando de construção dos brinquedos, né? Lá na escola a gente tem a sala maker. E eu lembro quando você foi colocar as meninas, você falou assim, eu adoro a criatividade que é desenvolvida aqui, isso é muito importante. E eu venho já nessa luta, já tem quase 10 anos que a gente tá com esse trabalho, com essa cultura maker, e falo para as crianças, olha, vocês precisam ter uma caixa maker em casa, que é um local onde você pode pegar ali alguma tampinha para poder fazer um jogo, que seja uma caixa de sapato para poder montar ali o seu robô, organizar essa brincadeira, mas mesmo assim, mesmo eu trabalhando com as crianças, ainda tem momentos que eles levam um brinquedo pra casa, o outro dia me vem chorando. O que foi que aconteceu? Minha mãe jogou fora. Porque precisa trabalhar essa cultura da construção. Sim. E eu vejo muito, eu falo muito que o mundo é muito cíclico, né? Olha só, se a gente for parar pra pensar, a gente tá voltando lá na boneca de milho. Com certeza. Não é? Não. A gente tá voltando, porque é isso que tá fazendo sucesso. Porque é essa construção, porque é muito mais rico eu construir, eu imaginar neurologicamente, neurobiologicamente, isso é muito mais rico, essa construção de eu saber que eu preciso construir uma roupinha, o tamanho da roupa tem que ser pequeno, pra caber nessa boneca, o tamanho, essa estruturação. Tem duas entradas que vai passar os braços, uma maior que vai passar a parte de baixo. Então, assim, se a gente for parar para pensar, o quanto é rico uma criação de algo tão simples, né? Que hoje para nós, enquanto adulto, é simples, mas para uma criança, isso é riquíssimo em relação de resolução de problemas em várias áreas. Primeiro, na motora, se a gente for parar para pensar, né? Coordenação motora, a criança vai ter que saber mexer com tesoura, com papel, com faca, né? Hoje tem criança com 7, 8, 9 anos que não consegue comer de garfo e faca. Aí eu falo, mas que mundo é esse, gente? O que tá acontecendo? Sim. Né? Eu já dou tudo cortadinho. Aí eu falo, ok, em que momento que ele vai aprender a usar garfo e faca? Porque se eu não uso, porque é cultural do brasileiro usar garfo e faca, em outros países não. Mas se eu não uso, quando eu for para um aniversário, para um jantar, que momento que eu vou usar? Nossa, mas aquele menino é esquisito, né? Ele só come com a mão. Nossa, ele come só com colher. Mas não foi porque não me foi ofertado. Porque crianças pequenas, quanto mais cedo eu oferto qualquer tipo de utensílio, né, seja tesoura, faca, a criança aprende de uma forma muito mais cuidadosa. Por quê? Porque a criança pequena, ela tem medo do que é novo. Então você entrega uma faca para ela, ela fala, o que eu vou fazer com isso? Aí nós, enquanto adultos, menino, cuidado, senão você vai se cortar. Ao invés de eu falar assim, isso aqui é uma faca, a faca ela corta. Ela corta e ela faz dodói. Cuidado com o dedo, tá? A criança vai olhar, gente, porque eu coloquei na cabecinha dela, cuidado com o dedo. Ela não sabe o que é cuidado nem o que é o dedo, mas ela sabe que é alguma coisa muito grave ali. Então ela vai olhar o que ela tá fazendo. O que acontece hoje? As nossas crianças nem olham o que tá comendo. A televisão tá aqui, o celular tá aqui, o menino tá comendo aqui, ó. Ou então alguém tá pondo. E aí é onde dá essa obesidade. Sim. Porque nem tem a sensação de saciedade, porque não vê o que tá comendo. Sim. E vai comendo. E aí a gente tem todos esses desenrolar que é problemático, né, pro resto da vida. E se eu tivesse brincado muito cedo com esses utensílios, eu não tinha esse problema no momento de social, que é no momento de jantar, no momento do almoço, no momento de um lanche. Né? Eu ia saber abrir um saquinho de alguma coisa, eu ia saber desatar um nó. Tem crianças que não sabem abrir um pacote de skinny, gente. Então, Amanda, isso tem me deixado muito preocupada, porque na escola eu vejo crianças com 8, 9 anos que não dão conta de ir ao banheiro, não dão conta de se limpar. Então eu fico olhando a gravidade disso, que eu falo assim, até que ponto a gente está ofertando, oportunizando para as crianças o que elas são capazes de fazer, e aí quando ela chega no mundo, porque a vida a escola é assim, e a vida é assim, a família deve ser assim, a gente prepara para a vida. Então a educação, tanto de casa quanto de escola, ela tem que acompanhar a própria vida. Sim. Então muitas vezes a gente percebe que as famílias e alguns cuidadores estão
aliás, estão facilitando demais a vida das crianças, dificultando. Ao invés de dificultar. Isso, e dificultando ele a inserir no mundo. Isso. Então, isso dificulta muito a inserção nesse mundo, que precisa da gente o tempo inteiro, resolução de problemas, mais do que nunca, né? Sim. Eu acho que, e acaba que é uma diferença que a gente tem no meu tempo, quando se falava assim, o que é uma pessoa inteligente para você? No meu tempo era que tirava os melhores notas. Sim. Que tinha uma memória excelente. Sim. Então, inteligência era sinônimo Ele era de tirar destaque na escola. Bom, destaque na escola, tira boas notas. Hoje, eu já percebi que há uma concepção diferente de inteligência, que é a capacidade de resolução de problemas. Por quê? Porque hoje a gente tem as telas que resolvem muitas coisas da memória, né, que tá ali, mas se eu não souber utilizar com sabedoria e saber procurar, ela não vai fazer nada sozinha. Então eu preciso resolver o problema, eu preciso ter raciocínio para eu saber até entregar um prompt para a inteligência artificial. E aí tem muitos pais que falam, nossa, ele é muito inteligente. Eu entrego o celular pra ele e ele fica lá assim, ó. Procura vídeo. Se isso aqui for inteligente, eu não sei o que é mais ser inteligente. Sim. Né? Porque a inteligência, ela precisa sempre ter uma resposta motora associada. Então, o maker, né, que você estava falando, se a criança não criar por meio das mãos algo palpável, cadê a inteligência? Porque não é só estar aqui dentro da cabeça. Eu preciso reproduzir isso de uma forma ou de outra. Né? Então, hoje, as altas habilidades estão aí para algumas áreas e as pessoas estão esquecendo de oportunizar essas crianças com altas habilidades a se tornarem habilidosos. Então, são crianças que têm uma inteligência até um pouco acima da média, mas que não são habilidosos. São crianças extremamente dependentes motoramente. E com todas as habilidades motoras, ok. Então a gente precisa pensar nisso, né? Sim, e só voltando um pouquinho aqui das aulas Maker, quando a gente trabalha com as crianças a criação de alguma coisa, primeiro a gente propõe um problema. Então, a partir do problema, tem que se criar uma solução criativa e inovadora e depois a mão na massa com material não estruturado, que é o reciclado, para poder fazer alguma coisa. Então, um exemplo a gente precisa solucionar que aquela cidadezinha está sem energia. Como que a gente vai solucionar esse problema? Teve e os alunos, as crianças, elas têm uma imaginação fértil. E aí eu fico olhando e é tão difícil isso, Amanda, porque até para eu escolher o material maker, eu fico debatendo muito com o pessoal que produz material, porque eles fazem os melhores materiais para os meninos maiores. E eu falo, gente, o meu campo, que é a primeira fase do ensino fundamental, criança até 6 anos, está explodindo sinapse, então a criatividade está a 1000, e o início da adolescência. Então, se você pega o ensino médio, os meninos que já foram criativos, já foram. A gente só tem que desenvolver. Isso. Mas a criatividade mesmo, ela tá rica aqui, gente. Então, a gente precisa aqui. E aí, eles me dão materiais bobos para as crianças, como se elas não conseguissem. Eu falo, não, eu preciso explorar mais deles, eu quero algo. Então, para eu escolher um material não está fácil, justamente por isso, porque eu preciso sempre incentivar mais as crianças a resolução de problema. Então, por exemplo, tinha uma atividade que tinha lá na escola, eles tinham que construir algo para produção de energia, porque não tinha energia em determinado local. E aí, sim, energia solar, tá, mas o que tem de novidade disso? Energia solar, como que você vai fazer isso? E se nessa cidade o sol não tá lá constante, como que você vai fazer? E aí eles pensaram, eles lembraram do hamster da escola. Tia, e se eu colocar um monte de hamster rodando a rodinha e eles produzindo energia? Então olha pra você ver o tanto que isso é rico. E uma outra menina falou assim, tia, e se a gente colocar uma plaquinha de energia solar no óculos escuro e essa plaquinha a gente puder colocar no celular para carregar o celular? Então, olha também, tanto que isso é rico, né? Então, eu fico olhando e falo assim, gente, vamos aproveitar a criatividade desses meninos, porque não são ideias bobas. Não são ideias bobas. A cabecinha deles é muito mais inovadora do que a nossa. Sim, e eles pensam com uma racionalidade muito grande, tem todo sentido. Só porque, na maioria das vezes, o que a gente faz com as crianças? Larga pra lá, menino. Você tá muito curioso. Menino, para, não mexe com isso não, vai dar choque. Você nossa, tá essa muito... escola
escola também, hein? Inventa desse negócio pra misturar isso com aquilo. pra colocar cola quente aqui. Que perigo! Então, assim, e pensando também nessa parte, Iana, do brincar, o que acontece? A gente ensina o quê? Principalmente com as crianças na aula Maker, né? A gente ensina para as crianças sobre sustentabilidade. Sim. Então, por exemplo, quando a criança hoje, quando ela estiver na faculdade, ela vai precisar criar, por exemplo, um mestrado da vida, né? Ela vai ter que defender algo que seja sustentável. Então, tudo hoje que fale de universidade federal, se não for sustentável, não vai. E olha onde que a criança começa a aprender isso. Lá na primeira infância, lá na aula Maker, vou pegar todas as tampinhas de garrafa, porque as tampinhas vai entupir bueira, né? Vai trabalhar toda essa parte ambiental e depois criar algo que vai ser sustentável. Nossa, então futuramente se eu usar tantas tampinhas vai diminuir, entende? Isso com uma criança de 6, 5 anos. E quando essa criança tiver com 19, 20 na faculdade? Né? Se ela tiver isso muito bem embasado, ela vai ser uma defensora do meio ambiente. É uma cultura, né? Cultura. Que se cresce, que vai crescendo, que a gente vai desenvolvendo. Precisa trabalhar isso, né? E o brasileiro, infelizmente, ele não foi trabalhado, né? A gente está começando a falar sobre sustentabilidade, é muito novo, acho que tem 20 e poucos anos Sim. que se fala disso. Uhum. Então, antigamente não se falava, mas passou a se falar por quê? Porque hoje se tem muito reciclado. Antes não se tinha. Então a gente comprava uma Tupperware que durava 1000 anos, né? Você morria, ela continuava aqui. Hoje não. Tudo está sendo o quê? Reutilizado. Então a gente precisa enfatizar mais sobre isso, sobre esses tipos de brinquedos, sobre esse tipo de brincadeira, né? Porque fora estimular a capacidade cognitiva da criança, ainda no futuro vai ter uma consequência positiva. E precisa, né, Amanda? Precisa. Eu acho que mais do que criar é estar junto com seu filho, é ter um momento de qualidade com seu filho. Então, quando a gente traz aí o tema férias, momento de descanso, diversão e construção, é tudo isso. É esse enriquecimento do brincar, que está aprendendo também, por mais que a brincadeira pareça ser desinteressante, está sim desenvolvendo ali uma competência, uma habilidade que é importante para a criança. Mais alguma colocação, Amanda? Então, e pensar também que todo tipo de brincadeira, por mais simples que seja, né, ela vai trazer um significado, seja para o adulto ou seja para a criança. Hoje, para o adulto, pode ser algo completamente superficial, mas a gente não tem noção do que isso vai impactar na vida desse adolescente, né, na vida desse adulto, quando ele for. Por quê? Eu não tenho tantas memórias de brincar com os meus pais, mas eu tenho de brincar na rua. E isso eu posso falar assim com propriedade. Vou julgá-los? Não, porque eu não sei como que foi a criação deles. Mas hoje, enquanto pais, a gente pode dar essa oportunidade de participar melhor com os nossos filhos. Né? Isso, Amanda. E quando a gente fala assim, vou julgar os meus pais, eu olho com muito cuidado justamente por isso. Porque aquela foi a vida que eles tiveram. E hoje, se a gente está aqui, a gente pode brincar na rua, e se a gente está realizada profissionalmente, a gente é uma honesta, trabalhadora, esforçada, é porque aquela criação, por mais difícil que fosse, deu resultado. Então hoje a gente fica muito ali, nossa, o que eu não tive eu vou proporcionar para o meu filho. Às vezes você vai estragar. Porque às vezes não é isso. Não é isso que ele está precisando, né? Então a gente tem que olhar muito para a forma como a gente foi criada. A gente precisa, sim, melhorar constantemente, mas alguns requisitos precisam ser estabelecidos mesmo. Esses dias mesmo eu fiz um videozinho falando de uma mãe que eu tinha feito uma reunião do primeiro ano, inclusive de sua filha, ela falou assim, eu tenho dificuldade na hora de fazer atividade porque ele não quer sair do brinquedo. Eu falei, pera... Lembra do ditado que sua mãe falava? Porque toda mãe falava a mesma coisa. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Ele é válido. Por que tá no brinquedo antes, né? Ele não vai querer sair. Nunca. Ele não vai querer sair do brinquedo. Então, muitos psicólogos, terapeutas falam, deixa ele descansar, deixa ele brincar um pouquinho, depois você não dá conta de tirar ele daquilo. Descansar é uma coisa. Pode até tirar uma sonequinha, dar uma descansadinha, mas sem tela, sem brincar, porque depois você sem brinquedo, porque depois você não consegue tirar a criança daquele tipo de situação. Então tem algumas regras que são válidas demais, que a gente aprendeu e precisa seguir até hoje, porque fez parte da nossa educação e sempre foi muito bom. Então, assim, responsabilidade, saber resolver o problema. Você brigou na escola, vai lá e conta para sua professora, resolve o problema.
Por mais que a mãe às vezes fosse na escola, mas ela não depois ela ia, mas ela não deixava transparecer pra gente que tinha ido resolver. Primeiro ela queria ver como que a gente ia resolver aquilo. Porque de uma certa forma ela estava amadurecendo as nossas relações. A gente precisa saber resolver conflitos. Agora, o que a gente vê? Amanda, lá na escola a gente tem um projeto que chama Metrozinho. Você sabe muito bem, né? Então, ama aquilo. Ama o Metrozinho. Então ele é um reforço positivo. Tudo que a criança faz, ela é pontuada e depois ela troca por brindes e tal. Tem mãe que escolhe o brinquedo pra criança. Aí cadê a autonomia? Onde que eu tô trabalhando a autonomia? O brincar, o objetivo é dar autonomia. Exato. Então, se uma criança não pode escolher aquilo que ela ganha por mérito, que é o metrozinho, isso é mérito. Não dá pra entender. Então vai ser aquela criança que quando entrar na faculdade, ó, você vai fazer medicina, porque você precisa ser médico. Aí a criança forma, o adolescente, formei, mãe, tá aqui o meu diploma. O que que eu fiz de errado? Tudo. Não era o que ele queria. Claro que a gente tem que mediar, mas a gente nortear. Sim. Mas a gente é que tem que determinar pro filho. Sim. E o filho é que vai fazer a escolha que ele vai viver. E justamente pensando nisso, Amanda, a gente vive hoje uma cultura da busca da felicidade. 24 horas. O tempo todo, nossa, eu quero que você seja feliz. Eu também quero ser feliz, mas antes de eu ser feliz, tem um traçado longo, tem um caminho longo a ser percorrido. Sim. Então a criança, ela precisa sim ser feliz, mas ela precisa de limites. Eu enquanto adulto, tenho que mostrar para ela o que ela pode, o que não. Então tem um caminho que precisa ser percorrido, porque a felicidade, ela não é instantânea, ela não é imediata. Linda. E ela não é imediata, né? Então, ela é uma conquista. Às vezes, na hora que você chega no topo, nem era aquilo tanto que você estava esperando. A trajetória era mais importante. Só que as crianças estão no imediatismo, porque essa busca incessante da felicidade é como se ela estivesse sempre no outro dia e rápido. Eu quero que meu filho seja feliz, seja feliz. Todos nós queremos, mas as dificuldades faz parte também dessa trajetória, dessa busca da felicidade, né? Então, a brincadeira entra nisso também. Então, a frustração, ela é importante porque ela está construindo esse trajeto também da busca da vida. Porque por que a gente está aqui nesse mundo? Qual que é o sentido? Para quê? Tem que ter um propósito de vida, né? Então, quando a gente entende o significado da vida e qual o propósito de estarmos aqui, é que a gente compreende a trajetória e tem paciência para chegar lá onde a gente quer, né? E é isso que a gente precisa ensinar para as crianças. Tempo para cada coisa, a solução de pequenos problemas que vai te levar adiante, né? Então, as frustrações fazem parte e é isso que eu vejo muito, essa dificuldade. Eu vi uma vez uma psicóloga falando num podcast também sobre, depois que inventaram essas brinquedotecas de restaurante, eu fiquei pensando, gente, faz muito sentido. A gente não ia em restaurante, né? Eu lembro que a gente só ia em restaurante. Quando ia, a mãe falava assim, já em casa, antes de sair, a gente vai, não é pra pedir isso, não é pra pedir aquilo, é pra ficar sentado, se levantar ainda vai ter alguma coisa, né? Pra falar outro não. Beleza, assim a gente ia, ficava lá achando o máximo aquele negócio da mesa chique, aquela coisa, né? Sim. Não, restaurante simples. Sim. Hoje os nossos filhos vai desde pequeno. E aí, essa psicóloga falando que a criança, se a família tiver uma criança e não tiver brinquedoteca, nem vai naquele restaurante. Sim. E ainda fala mal do restaurante, porque não tem brinquedoteca. Aí você fala, gente, mas eu vou lá pra quê? Pra que você vai no restaurante? Pra comer. Ok, tem uma brinquedoteca. Aí é menino passando pra lá e pra cá, é menino derrubando, você vai levantar pra pegar uma sobremesa, o menino quase que te derruba chorando. Aí você fala, meu Deus do céu, isso aqui é parte de diversão ou é um restaurante? E o barulho, né? Não, barulho a gente nem conta, isso aí deixa pra lá essa parte. E aí ela tava contando, por que se fez isso? Porque as pessoas, sobre isso que você acabou de dizer, eu não sei esperar, eu não ensinei o meu filho a esperar, então eu tenho necessidade de levá-lo para um lugar que tem um lugar em que ele fique lá, pelo amor de Deus, me dando sossego, que eu preciso conversar aqui, fazer o social com as outras pessoas. Gente, você foi mãe, você foi pai, a exclusividade é o filho. Então, você chegou no restaurante, filhinho, senta aqui do lado, ó. O que você quer comer? Mãe, eu quero brincar. Não, a gente veio no restaurante para comer.
Ah, então vai, então vamos lá, deixa eu comer logo esse negócio aqui. Pede tal coisa aí. Primeira obrigação. Se depois a criança quiser ir no parquinho, ok. Mas, gente, a obrigação, ela vem primeiro. E aí essa psicóloga falou isso, né? Que ela parou de ir em lugares que tinha brinquedoteca. E faz todo sentido. Faz sentido? Total. Por quê? Eu não quero comer em casa. Por quê? Porque eu não quero fazer bagunça, eu não quero cozinhar, eu estou cansada. Aí eu chego no restaurante e tá aquela barulheira de menino correndo pra lá e pra cá. Que prazer que eu vou ter de sentar e degustar aquela comida que eu tô querendo. Eu vou comer rápido porque eu quero sair daquilo ali, o mais rápido possível. Olha que interessante. Sim. Né? E eu falei, gente, faz muito sentido, porque a gente não ensina isso. Não. Eu lembro na semana pra trás, fui buscar uma das minhas meninas na escola e ela sabe porque tanto de trem no braço, né? E eu lembro de todo mundo ficar me olhando assim. Aí eu falei, bom, deixa eles olharem, né? E aí ela, mãe, me ajuda! Né? A boneca caindo, a boneca caindo com não sei o quê, a mochila aqui com a lancheira e a camiseta também raspando o chão. E eu sentada na mão. Aí eu falei assim, de quem que é a mochila? De quem que é a boneca? É sua. Então leva. Não tinha nada meu, gente, por que eu tenho que carregar? E hoje os pais são cabide dos filhos. Sim. E aí, quando chega lá na frente, aquela criança não dá conta de ir no supermercado e catar 3 sacolas. Porque não sabe como carregar. Não, a processão totalmente distorcida. Por quê? Porque enquanto era criança, primeiro eu não dei regra social de falar, você trouxe, você leva de volta. Segundo, eu não fiz o filho carregar, porque a responsabilidade dele, eu tenho que ensinar o que é responsabilidade. E ainda não esquecer as coisas, porque não, na maioria das vezes não deixa onde levou. Porque se esquecer também acabou, não vai ter outro. Então, assim, tudo isso a gente aprende aonde? Brincando. Sim. Vou dar um exemplo. Menino, vamos rápido, acabou a brincadeira. Gente, quem nunca ficou doido carregando? Catando. Tudo quanto era brinquedo, pra não ficar nenhum pra trás, porque o pai falou, se em 5 minutos não tiver, vai ficar pra trás. Então é sobre isso. O brincar é muito rico. A gente podia ficar aqui 3 dias falando. Sim, e a aprendizagem é gigante. Gigante. E você falando dessa questão de hábito, né? Porque acaba que ir num restaurante e ter um momento de estar com a família, saber se comportar diante daquilo. Porque hoje, mesmo que ele fique na mesa, ele fica numa tela. Ele não faz parte da mesa de conversa com a família. E ninguém se dirige. Você quer? O que você quer? Não, ninguém se dirige à criança. Ela está ali como um móvel. Isso. E aí as coisas estão acontecendo e eu vejo que isso não vai ser muito bom. Mas outra situação também, Amanda, que eu já vi muitas vezes na missa. Os pais vão com as crianças na missa, levam bolo, biscoito, celular, brinquedinho, um monte de coisa para o menino se comportar na missa. Gente, a criança na missa, ela vai ser criança, como ela é criança em qualquer lugar. Mas se ela não for inserida nesse ambiente e ensinada a se comportar nesse ambiente, ela não vai saber se comportar. Não sei se você já observou, Amanda, você como terapeuta ocupacional, acho que sim. Tá uma moda das pessoas ficar carregando garrafinha de água. O que é isso? Pra todo lugar. Como se não existisse lugar pra gente comprar água. Ou pra beber. Porque precisa. Aí todo mundo tem um copo Stanley, né? Porque a gente viu uma famosa, uma influencer com copo Stanley, né? Até dando depoimento na CPI, bebendo no copo Stanley, como se fosse uma banalização daquela situação. Então, leva-se em todo lugar aquilo, e as crianças também estão aprendendo isso, ou seja, porque eu preciso beber água e tem que ser agora, eu não posso esperar. Porque se eu for no supermercado, já tá demorando demais, então a água tem que estar ao meu alcance. Assim como... Só que muitas das vezes nem bebe, é só carregar. Parece um troféu, né? Porque não é nada barato, é um status, né? Tem aquela garrafa ali. E eu vejo também, Amanda, uma mudança. As crianças também, até grandes, estão carregando ursinho. Tá uma fase das crianças carregando ursinho para todos os lugares. Na minha época, eu não era assim, nem na época do meu filho, eu não presenciei isso. Até quando ele tinha uns 4 aninhos, ele carregava um bichinho, uma coisa ali. Mas um objeto de apego da criança. É diferente, mas agora você vê crianças carregando aquilo como um acessório. Isso é um brinquedo, isso é uma necessidade, o que é isso? É uma doença mesmo. Vamos falar abertamente. Alguém um dia mostrou para fazer um marketing, e os pais, porque se uma criança menor
de 14 anos que não trabalha tem um ursinho desse, quem que deu? Então, pra mim, sempre a culpa é do pai e da mãe. Então, eu fui lá e comprei, porque eu achei bonito dentro do meu filho. Ou eu comprei pra mim mesmo, tô usando aqui e depois eu vou passar pra ele. Entende? Na clínica isso acontece demais. Eu tenho várias crianças que chegou lá, que esse trem balançando lá. Eu falei assim, que isso? Voltou a ser criança brincando de ir, né? Ah, tia, fulano de tal. Falou o nome do bichinho, né? Eu falei, tá, ok. Pra que serve? Pra que serve? Não, tia, só um ursinho. Tá, mas pra quê? Serve pra quê isso aqui? É massinha? O que é? Qual que é o objetivo? Qual é o objetivo disso, né? Não tem objetivo nenhum. Isso é fase. E aí o que acontece? Os pais veem os influenciadores utilizando, compra para estimular essa criança no imediatismo. Acabei de ver um negócio lançado, eu quero. É quase, vamos comparar aqui, é quase um iPhone. Todo ano tem que mudar, por quê? Porque a tecnologia muda. Entende? É um modismo. Cria-se uma necessidade. Sim, enquanto você é adulto e quer um modismo, ok, você trabalha, você se banca. Agora, crianças e adolescentes, nesse modismo, não tem outra explicação. Falta de limite e de responsabilidade dos pais da rede social. Não tem outra explicação. Ah, todo mundo tem. Seu filho não é todo mundo. Agora, se você quiser que ele seja igual a todo mundo, ok, bate palma. Só que lá na frente vai ter consequência. E é isso, as pessoas não estão pensando nas consequências. A consequência é cara. Sim. E o que a gente mais vê é isso. Sim. A falta de consequência, de pensar na consequência. Sim. Outro dia na escola, eu cheguei a falar pra uma mãe, falei assim, olha, ele tá pedindo pra ir embora. E a mãe falou, não, eu não vou buscar, porque ele chegar aqui em casa ele não tá doente. Falei, olha, então, você chegando com ele em casa, você deu uma punição pra ele. E ela achou ruim. Ah, por que você tá falando pra eu dar uma punição? Eu falei, punição é consequência de um ato. Punição não é bater. Punição é você tirar uma televisão, você tirar o videogame, você não deixar ele fazer, dar uma tarefa, dar uma cópia para ele fazer. É você ter uma consequência. Não, você não quer ficar na escola? Então aqui você vai ter que fazer aquilo que você teria que fazer na escola. Só que as pessoas não estão compreendendo as palavras e aí elas estão distorcendo os fatos e trazendo um comprometimento para a relação da criança. Então as crianças estão ficando cada vez mais difíceis de lidar com a questão do limite, de saber se portar nos ambientes, justamente porque não está sendo ensinado. A comunicação ela não está sendo mais assertiva, né? E as crianças estão percebendo isso, porque a criança é muito mais inteligente. Sim. Então eles são reis, né? Eles sabem que se ele tirar algo que é ruim, ele vai ter algo que é bom, porque faltar a escola é bom para quem tem dificuldade, principalmente, né? Então eu vou ficar em casa, fazendo o quê? Ah, eu vou ficar na televisão, eu vou ficar dormindo, não vou fazer nada. Isso é bom também. Sim. Então o pai precisa entender, e essa fala que você pontuou mesmo, porque isso aí eu tô ensinando a criança, né, que tudo na vida ele vai ter um momento em que algo vai faltar para ele e que nem sempre vai ser de forma positiva. Vai ter uma consequência que muitas das vezes é negativa. Isso é a gente ensinar para a vida. Isso a gente ensinar pra vida. E aí brincando é muito mais fácil, gente. O menino errou lá, aí você fala, e agora? E ele, mãe, se continuar chorando eu vou parar de brincar com você. Qual a consequência? Você quer que eu brinco? Não quer? Tá bom, então, mãe, então vamos brincar mais uma vez. Então quer dizer, já entendeu que eu quero muito a minha mãe. Mas se eu chorar, ou se eu ficar aqui reclamando, né, ela não vai brincar mais comigo. Então eu vou ter uma consequência, não vou ficar mais perto naquele momento da brincadeira. Então a gente ensina isso para a criança de uma forma leve, lúdica, sem doer. Porque, né, o mundo lá fora não é brincadeira, é doído. E bate sem dó. E aí aprende a lidar com a frustração, aprende a tentativa e erro mesmo. Não, ó, eu fui por esse caminho aqui, a dama que eu joguei com a minha mãe aqui, esse caminho não deu certo. Já tem um raciocínio de entender, vou fazer outra jogada. Então, esses momentos são muito ricos e a gente precisa aproveitá-los, né? Então era isso, Amanda, a nossa conversa, nosso papo de hoje. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Tchau, tchau. Até mais.